Atrasado, né, bebê? Que isso? Hã? E a mensagem que eu mandei às 2h da manhã te esperando já? E a mensagem Só que eu que, te mandei 5h30 da manhã, te chamando para ir correr comigo? só que aí eu cansei de dormir, né? Tá bom. Ó, craquete. Ai. Vamos lá. 29º? Sim. Tá bom. Eu deixo você começar, que você tá mais bonito que eu. Vai lá. Olá, sejam muito bem-vindos ao 29º episódio da nossa temporada da Psicologia da Gratidão, livro de Joana de Ângeles e Edivaldo Franco. E hoje nós vamos trabalhar sentimentos de mágoa e desencantos. Ou é plural ou é singular? É desencanto. E estamos hoje caminhando para o final do 7º capítulo já. Seja bem-vinda, dona Juliana. São tantos desencantos. Você tá até errando o plural? Muito bem. Bom, muita coisa para a gente estudar hoje, hein? Esse negócio de desencanto, de mágoa. Não sei por quê. Achei assim uma certa identificação. Algumas, né? Então, tem muita coisa para a gente comentar, Dani. E eu sei que você fez assim um resumão, um apanhado geral de algumas palavras mágicas para a gente começar. Fala aí, o que você achou? Por falar em desencantos, eu vou começar trazendo na página... Hoje a gente vai trabalhar da página 152, né, para quem puder acompanhar no físico, livro físico, até a 157. Uhum. E logo na 153, ela traz aqui: numa longa existência é fácil perceber-se que as mágoas e os desencantos, porque muito comentados, tornam-se aparentemente mais numerosos do que os momentos de risos, de felicidade, de harmonia, de aspirações belas e generosas. Quando eu li essa frase, eu coloquei assim: chave do pensamento, essa, né? E aí eu fui lendo o texto e anotando as palavras que eu considero negativas, né? E as que eu considero positivas. Perceba só o que saiu aqui na lista: negativos, masoquismo sofredor, mágoas, desencantos, não amado, frustrações, ingratos. Numa breve leitura. Sim. E nas palavras positivas: amor, risos, felicidade, harmonia, amada e prazer. Olha que coisa, hein, gente? É muito conteúdo. Isso. E justamente nessa sua chave aí do pensamento, Dani, eu achei tão interessante, porque ela fala que a gente, na verdade, se demora, né? A gente fica mais tempo nessas palavrinhas que você classificou aí como negativas. E fui lá lembrar, resgatar as minhas aulas de português e fiquei lembrando das conjunções adversativas. Você chegou a decorar conjunções adversativas, Dani? Hein? Jamais, jamais. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, não obstante. Sim, exatamente. Então, quantas vezes a gente tem tantas coisas para comemorar e a gente coloca, mas... o dia foi bom. Porém, aí a gente começa uma frasezinha elogiando algo e depois termina a redação com mais 3 parágrafos só ressumando. Ó, palavras de Dona Joana de Anjos. Você sabe que esses dias eu estava conversando com um amigo
e ele disse assim: Daniel, cada vez que você vai falar de determinado assunto, você... Então, eu respirava fundo e começava a falar. Eu disse, eu acho que isso é um indício que eu estou cansado de falar desse assunto, né? Porque às vezes a gente mastiga tanto determinadas situações e a gente não se percebe. Graças a Deus que nós temos alguns amigos que viram para a gente e falam assim: olha, você está cansado disso, mas você está ali reclamando, falando, É, negativando as situações, né? Logo na sequência, né, quando vem trazendo essas observações que a gente prefere, né, a chancela de não ser amado, né, a condição de pessoas amorosas. sim. Então, olha que virada, né? Virou o jogo agora. Uhum. É. E, bom, ela vai usar, né, desses exemplos da questão aí para falar muito, reforçando a importância do sentido existencial e dizer que justamente o sentido existencial foi transformado em contínuo sofrimento por causa da predominância do ego em todos os fenômenos da jornada. E aí ela faz, né, algumas comparações, mas na verdade ela explica essa questão do papel do sofrimento, que ninguém está isento, e como a gente, através dessa, digamos, luta, né, entre o ego e o self, a gente acaba, às vezes, ficando nessas conjunções adversativas, né, se demorando mais tempo nas coisas. Joana, só para te ajudar um segundinho, Sim. ela traz aqui bengala psicológica. Eu achei fantástico. A Uhum. gente usa essas bengalas, né, de vitimismo, né? Uhum. É duro, às vezes, a gente ouvir isso, porque primeiro dói em mim, quando eu ouço e leio um livro que o autor ele me chama para a realidade. Eu, em dados momentos da minha vida, não me sinto confortável em ser chamado a atenção de algumas coisas. E eu já entendi que Jura? eu já entendi que eu preciso trabalhar meu ego. Mas, assim, é uma luta, é um processo, é um sofrimento. E aí, qual é a luz que se coloca nesse sofrimento, né? A gente estava até brincando antes aí nos bastidores sobre balança, né? Sim, Querendo conta aí saber, a metáfora. querendo saber em que prato vai ficar quem, né? Aquelas balanças antigas, né? Com dois pratos, né? E um pêndulo no meio que equilibrava os pesos, né? Aí, por exemplo, você quer comprar 3 quilos de cebola. Não, batata. 3 quilos de batata. Aí você vai lá e coloca 3 chumbos de 1 quilo de um lado e vai botando batata até o negócio equilibrar. Sim. Aí equilibrou, né? E você pega a batata e vai fazer o alimento e o chumbo volta a ser chumbo, né? Moral da nossa história. Qual dos pratos aí é o nosso ego e qual dos pratos é o nosso self? Uhum. E quais as sombras que a gente vai botando dentro? Uma que vira alimento ou uma que vai permanecer chumbo e volta lá para a gaveta, né? Aquelas antigas mercearias tinham uma gaveta cheia de chumbos dentro com vários Cheio de pesos, né? pezinhos, né? Exatamente. Então, justamente, Joana de Anjos vai dizer, né, que são os dois pontos de vista do sofrimento. O primeiro ponto de vista, que é do ponto de vista, né, assinalado pelo ego, dos conflitos inferiores, ela diz que nessa balança, digamos assim, então, um prato sendo o ego, o primeiro somente anotará desencanto e dor, porque os valoriza, é ficar ali, ó, remoendo, né? Sem a consciência de que esse fenômeno é perfeitamente normal e presente na estrutura orgânica de todas as formas vivas. Ou seja, o sofrimento faz parte, né, de nós, desse nosso momento. E já na outra balança, que aí eu diria, já não é a balança que tem o peso do chumbo, que não vai virar alimento, que vai ficar só ali pesando, 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 que é o das batatas, poderia ser cebola também, tá, Dani?
sei fazer uma torta de cebola deliciosa. O segundo, procurará extrair os melhores efeitos da reflexão durante a sua vigência. Né? Por isso que eu não pensei na cebola. Cebola, quando eu corto, eu choro. Mas o sofrimento, ele não faz parte, não é isso que Joana de Ângeles vem falando para a gente? Não apenas nesse capítulo, nessa parte, mas a gente já viu que tem um livro inteiro que fala dessa importância. E é justamente essa é uma das coisas que a gente precisa desmistificar. Como que a gente entende o sofrimento como uma coisa pesada e o fato da gente não aceitar as nossas sombras e ficar lutando contra ela, né? No entanto, se somos aqui, se temos essa balança ego e self, o sofrimento ele vem e o nosso objetivo é fazer o quê? Tá equilibrando, tá entendendo e absorvendo essas coisas que são, né? Somos nós. Então, em vez de chorar com a cebola, eu tenho que pegar e fazer a torta de cebola. Isso. Muito bem. Se ficar bonzinho, eu faço para você. Aí, tá vendo? Ao vivo, gravado, tenho provas. Se você ficar bonzinho na minha interpretação, eu não vou saber. E olha só, né? Trazendo mais essa contextualização, né? O quanto se faz necessário a gente olhar para as nossas condições, né? Olhar para dentro da gente nesse momento, né? Eu acho que foi Aristóteles que falou de mediana, não foi? Não foi ele que falou que a gente precisa equilibrar as coisas? Pergunta isso num programa. Ah, não era, não? Depois o editor corta, né? Eu vou lá saber de Aristóteles, menino. Nem Freud explica. Mas o que acontece? Olha, vício de linguagem, já estou eu aqui, mas, né, mas, não sei o que, contudo, entretanto, porém, todavia, a filosofia já trazia, né, esse chamamento para o nosso equilíbrio, né, já trazia essa... A gente que talvez não entendesse o que os caras estavam pensando muito à frente, né, para o seu tempo, né? É como hoje, né, nós temos alguns tipos de pensamentos, de comportamentos que estão à frente, né, da nossa compreensão. Mas não significa que estejam errados, né? Você vê uma criança hoje de 5, 6, 7 anos ter uma educação ou um intelecto moral muito mais evoluído, muitas vezes com uma pessoa com mais idade, mas aí a gente fala, não, mas essa criança veio cheio de regalias, não sei o quê, não sei o quê. A gente já bota a desculpa logo na pessoa e desqualifica. Mas será que quantas existências essa criança precisou para chegar a esse nível moral e chegar hoje aqui com a gente e tentar nos ensinar alguma coisa? E a gente não quer enxergar isso. E muitas vezes a gente rebate isso, né? Então, o mais, contudo, entretanto, porém, todavia, decorei o negócio, ele vem nessa batida, porque quando a gente usa alguma dessas argumentações, a gente está querendo repelir, a gente está querendo abrir o espaço ao nosso entorno, né, para não sofrer, ou para evitar um sofrimento, ou que a nossa sombra está tão recalcada de coisas que a gente tenha a balança negativa que você trouxe, né? Não tem? Quando você vai no restaurante, a tara do prato já está lá. Agora, se esse prato pesar mais ou pesar menos, a tara é sempre negativa, ou seja, você sai de um peso negativo. E aí, quantas vezes... São as nossas escolhas, né? Tem gente que fica se demorando ali, chorando o sofrimento, tem gente que esconde para debaixo do tapete, ou seja, adultera, né? Adultera a tara da balança para as balanças mais modernas, né? Quebra o lacre. E aí, quebra o lacre, e uma coisa que era para dar X peso, vai dar sempre para mais ou para menos, porque tem coisas ali que a gente está mascarando. E aí tem toda essa contextualização, né, de que a gente precisa olhar mesmo para a gente precisa, de fato,
assim, trazer só mais umas 2, 3 coisinhas aqui. Aqui, Dani, vamos destacar. Na verdade, desculpa, eu te cortei, mas completa aí, porque de repente você vai falar isso. Desculpa minha falta de educação, vai lá. O editor corta. Mediante o esforço da autoconfiança, da autorresponsabilidade e da autoiluminação. Então, Joana de Ângeles traz para a gente que a gente precisa colocar essa conquista na nossa meta existencial, né? A gente falou aí há alguns episódios atrás sobre a meta essencial, né, para a nossa existência. Então, começam a entrar mais elementos nessa torta aí da nossa vida, né, para ficar direita. Perfeito. E, bom, para esses elementos, né, a gente vai usar esses 3 As, não é isso, Dani, que você falou? Autoiluminação, autorresponsabilidade e autoconfiança. Bom, por que a gente precisa usar isso? Porque a gente está se demorando justamente no tema, que é esse capítulo que a gente está propondo estudar, que é ressentimento e mágoa. Na verdade, ela fala ressentimento no meio do texto, mas ela fala de desencanto, no meio ela fala de ressentimento e fala de mágoa. E a gente quer te convidar, você que está aí com a gente assistindo, para assistir a sequência desse estudo, que acontece ao vivo, às 19h, para a gente trabalhar efetivamente o que essas escolhas de ficar, né, de pesar a balança para a mágoa, mais para o lado ali do ego, ressentimentos e todas essas coisas, isso tem nos causado. E os outros antídotos, não é, Dani? Porque ao vivo eu acho que a gente consegue interagir mais, né, e colocar todo mundo na roda para a gente fazer uma descoberta ou várias descobertas aí de como a gente pode talvez crescer juntos, né, Ju? Sim. Bom, 2 coisas que eu gostaria de destacar, porque essa parte está muito rica. Ela fala da questão da logoterapia, não sei se todos conhecem, né? Na verdade, ela vai falar que chamar atenção, que às vezes a gente acha que a psicologia é uma ciência recente, nova, mas ela destaca o quanto ela vem apoiada em outras filosofias. Sei que citou Aristóteles aí, mas há muitos e muitos anos a própria filosofia e outras ciências, elas já traziam conceitos de que hoje a psicologia ela vem ressaltando, né, assim, se aprofundando, não estamos reinventando a roda. E a logoterapia é uma das possibilidades, né, de uma estratégia terapêutica, digamos assim, que vai trabalhar justamente o sentido da vida. O fundador da logoterapia é um conhecido, acho que muita gente conhece, Viktor Frankl, que ele sobreviveu a 4 campos de concentração durante a Alemanha nazista, né? E ele sobreviveu acreditando que havia um sentido, né? Sempre pensando em porquê, o que fazer ao sair dali, tendo um motivo para viver. E ele, como médico, ele desenvolveu depois essa forma terapêutica. Conhecia a logoterapia? Não, estou aqui só Juliana Cultura hoje de manhã. É muito interessante, já quase fiz curso sobre isso, mas ainda vou fazer. Então, Ju, vamos deixar o convite, né, para a gente, logo mais à noite, então, conversar mais sobre logoterapia, sobre mais algumas metáforas aí que o pessoal está falando, né, sobre as nossas balanças, como a gente pode equilibrar isso entre ego e self. E a vaquinha do presépio? Presépio não?
Ela está pensando tanto no presente, gente, que ela já está a terceira vez Ela no está chegando. É a vaquinha no precipício. Yes, isso aí. Tá. Vaquinha no precipício. Para a O gente monge e a parar de vaquinha empurrar a no vaquinha dos precipício. outros. A gente cuidar da nossa vaquinha, não é isso? Tem um desejo de empurrar a vaquinha dos outros, mas eu não olho para a minha, tadinha. Então, vamos equilibrar as nossas balanças, vamos trabalhar o nosso ego, o nosso self, sabendo entender que todas essas coisas que nos chegam, já que a gente tem uma balança, elas são positivas, né? Porque para que ser uma balança, para que ter pratos, se a gente não equilibra, não aprende a equilibrar as coisas, não é isso, Dani? Exatamente. Mas, ó, não esqueçam, curtam, compartilhem, estejam conosco hoje à noite para que a gente possa conversar mais sobre esse assunto, né? E, de alguma maneira, a gente vai crescer mais. Ok. Até mais tarde, então. Não esquece do beijo, Dani. Beijo.